Boa noite, povo de Deus! Bem-vindos a essa live da Recomeçar. Uma alegria para nós termos você aqui com a gente nesta quinta-feira. A gente acolhe a cada um que vai chegando para participar com a gente nesse momento de alegria em que nós estamos reunidos para meditar a palavra de Deus, orarmos juntos. Ontem tivemos aqui a presença do Frei Lúcio, lá de Ceilândia, Distrito Federal. E hoje nós estaremos com mais um amigo sacerdote, o Padre Marcílio. Então a gente convida você a se preparar, a pegar a sua Bíblia para estar pertinho de você, para meditarmos juntos e a convidar outras pessoas para estar com a gente. O Padre Marcílio já está aí, Sadá. Boa noite. Boa noite, Tami. Boa noite a você que mais uma vez se reúne com a gente nessa live. Esse é o nosso encontro diário, né? Encontro diário com a palavra de Deus, encontro diário com a reflexão, com a presença do Espírito Santo, para que a gente viva verdadeiramente noites de graça, de bênção. Procure o conforto, né, para esses momentos difíceis. Então, juntos nós estabelecemos aqui esse exército de louvor, um exército que clama a presença do Espírito Santo, que ergue nesse momento aqui como verdadeiros soldados, né, prontos para a batalha e para vencer Isso o bom mesmo. combate. E de onde é que você está falando? Coloca aí o nome da sua cidade, do estado que você está, para que a gente possa aí dar um alô e já vamos acolher o nosso sacerdote, o Padre Marcílio, que já se encontra aqui para juntos participarmos nessa noite de hoje. Eu quero pedir para que você também vá compartilhando essa live aí. Chega ali no aviãozinho, naquele aviãozinho você clica e vai mandando essa live para várias pessoas, fazendo esse convite para juntos vivermos essa noite de graça, não é isso, Tami? Isso mesmo. Então vamos lá trazer o Padre Marcílio para estar com a gente, já acolher este sacerdote no nosso alegria. O pessoal aqui falando que é de Candial, de Feira de Santana. Vai colocando aí o nome da sua cidade, do estado. Boa Aê, boa noite, Padre noite. Marcílio. Boa A noite, Deus sua bênção abençoe. Como está estão? em boa companhia aí hoje, né? Com Sim, Irmã pois é, Dulce, Santa nossa querida Dulce. Santa. A paz. Rapaz, A gente Tami. está acolhendo aí, padre, as pessoas de várias cidades, pessoal aí de Glória, pessoal de Candial, Isso, de Feira de Santana, todo mundo colocando aí a sim, cidade de onde se encontra para participar com a gente. sim, E a gente sim. acolhe o Senhor com alegria. Olha aí o pessoal, Glória. É claro. Isso, Ribeira Só do a gente quer Pombal. também, nessa noite de hoje, aí, mandar um grande abraço pro pessoal aí dessa paróquia que a gente Sim, ama tanto, que nos acolheu tão bem em missão, esse pessoal de Glória, e todas Ai, as que pessoas da maravilha. Diocese de Paulo Afonso, e todas as sim, pessoas que nos acompanham em cada live, né? Tem sim, gente de sim. toda a Bahia e de outros estados também. Uhum. E uma alegria muito grande, Padre, lhe acolher nessa noite de hoje. Para quem está aí acompanhando Olha o também pessoal de Minas também pelo ali. seu Isso, Instagram, nós somos a Missão Recomeçar, 15 anos de missão. sim, Estamos aqui, né, nesse tempo de pandemia, de reclusão, a gente não pode deixar a missão parar. Estamos isso fazendo mesmo. através dessa live esses encontros diários com a palavra de Deus, Sim, esse encontro sim. diário com a oração. E por isso, nessa noite de hoje, a gente te acolhe com muito carinho. Obrigado pelo seu sim, obrigado pelo dom da sua amizade. E nessa noite de hoje, o senhor também se apresenta. Já tem outros sacerdotes aí também, ó. Sim, vi ali o Padre Jorge, Padre Jefferson, né? Pessoal de Sergipe, Sim. minha cidade de origem, Ribeira do Pombal, Paraíba, É, tá enfim. vendo? Maravilha. Pois bem, né? Aí eu fico feliz em poder ter esse momento de interação com Sadá e Tami, né? E também com o nome da banda Recomeçar, esse ministério, né? Sadá falava ontem, mais do que uma banda, é um ministério, é uma missão, o nome Recomeçar. Então isso é muito Verdade. importante, inclusive é um nome bem sugestivo para o tempo pascal, né? Para o tempo que estamos Sim, Sim. vivenciando. Eu sou o Padre Marcílio, né? Alguns já me conhecem, tive a oportunidade de tê-los aqui na minha paróquia o ano passado, na Terezeira de Santo verdade. Antônio, de forma mais próxima, com boas referências, né? Moramos em Feira e sempre ouvimos o trabalho, a Sim. missão. E estou aqui há 4 anos na paróquia de Santo Antônio, aqui em Glória. E antes de aqui estava na cidade de Macururé, também lá no Alto Sertão, que creio que Macururé. seja um dos próximos destinos de vocês, né? Vizinho a Xorroxó, né? Ah, Isso é bem pertinho de sim, Chorrochó, Isso, pertinho de Padre Jefferson. isso, justamente. Então estamos aqui, né, para vivenciarmos esta noite de bênçãos, né, dentro dessa dinâmica proposta por esse ministério Recomeçar, através de você, Sadá e Tami, né, que são
essa expressão concreta desse desejo de evangelizar e de uma forma muito prática, né? E ao mesmo tempo também muito profunda através de uma live oracional, né? Sim, Padre. Deus suscita, né, o nosso coração, que a gente não pudesse ficar em casa, deixando esse tempo passar, enquanto Uhum. muitas pessoas necessitam escutar a palavra. Então, a gente não poderia viver esse momento afastado das pessoas, afastado da nossa missão. Então, com certeza, a gente está aqui, se reúne todas as semanas, de segunda a sexta, às 22 horas, com o coração cheio de amor e da graça de Deus para partilhar com as pessoas e trazer um consolo, trazer essa palavra que conforta mesmo e que nos traz a paz que o Senhor quer para cada um de nós, né? Nesse momento mais difícil. Sim, 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 sim. Até vi aqui agora vendo a live, até uma prima minha de Aracaju, tinha mais notícia, ela apareceu aí na live, tá vendo? Que maravilha! Bem-vindos, todos bem-vindos. A gente quer, então, Padre, acolhendo o Senhor, todas as pessoas que estão aí. A gente quer, então, dar início a esse momento, já cantando a música, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, neste momento, para que nós possamos viver essa experiência do amor de Deus em nossas vidas e abrindo o nosso coração para poder juntos rezarmos. Sim, sim. Rezarmos. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Vem, Espírito Santo, nessa noite de hoje, nós queremos mais uma vez nos abandonar, nos abrir a esse teu querer, nos entregar verdadeiramente, entregar nossa vida, nosso coração, a nossa família, entregar essa live de hoje, entregar a nossa missão, entregar a missão do Padre Marcílio, de todos os seus paroquianos, entregar a vida de todos vocês que nos acompanham nessa live de hoje. O melhor lugar para que as tuas preocupações, as tuas angústias, os teus problemas, as tuas dificuldades estarem nessa noite de hoje é no coração de Jesus. Coloca tudo que você tem como intenção nessa noite de hoje no coração de Jesus, através do seu Espírito Santo que sopra sobre as nossas vidas, que transforma, que dá novo ardor, que vai trazendo nessa noite de hoje uma nova unção, porque cada noite vem uma nova unção a ser derramada em nossos corações. E nós acreditamos verdadeiramente que quando nós nos unimos na tua presença para orar, o Senhor estará aqui no meio de nós. Então nós acolhemos, Senhor, a tua presença através do teu Santo Espírito e pedimos nessa noite de hoje que o Senhor possa vir verdadeiramente ao nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Padre, a gente acolhe o Senhor mais uma vez e pede que o Senhor traga para nós essa palavra que é luz para os nossos pés, que ilumina a nossa vida e com certeza vai alcançar todos que estão aí assistindo, todos que depois, porventura, irão assistir e que com certeza, eu sempre digo, né, a palavra ela vem de forma individual ao coração de cada um. Então hoje aquilo que cada um que está escutando necessita
ouvir, meditar, experimentar, Deus faz essa obra através da sua palavra. Então, que o Senhor seja esse profeta que anuncia. Amém, amém, né? Então, mas antes de tudo também, a palavra de Deus, Sim, ela é sempre vive e eficaz, né? Nos diz a carta aos Hebreus. E ela traz essa vivacidade que ela tem. Ela não é uma palavra qualquer. E a palavra gera testemunhas, né? Temos o testemunho de Verdade. Santa Dulce, aqui lembramente, e eu quis também ter conosco aqui hoje o esforço de trazer também duas grandes testemunhas da fé para nos acompanhar através de uma simbologia, né? De uma presença que é muito marcante para todos nós. Então, eu, até antes de tudo, agradeço ao padre José Raimundo, da Paróquia da Catedral, aqui em Paulo Afonso, que nos cedeu esta presença, né? Então, eu trago aqui para nós também a ai, que Oh, relíquia, que lindo. né? presente. Temos aqui uma relíquia de São Francisco e São Jacinta Marto, não é? Que foram os Oh, que dois Que presente. pastorinhos bênção. que foram canonizados, que tiveram a graça de vivenciar o dom da fé através da aparição com Nossa Senhora de Fátima, e também que Que eles graça. faleceram na época da gripe espanhola, né? Em meio também a uma grande pandemia. E aqui na nossa Pandemia. paróquia de Santo Antônio, também com a comunidade Servos de Maria, que residem aqui também, nós estamos fazendo um momento de oração, de entrega de todo o nosso povo, né? Inclusive deste momento agora também. Inclusive eles estão em adoração nesse instante, Que por cada um de maravilha, que nós, né? bênção. Para Oh, interceder. glória a Então, que a Deus. presença de São Francisco, São Jacinta Marto, ao lado de tantas testemunhas como Santo Antônio, o nosso padroeiro nos ajude nesta grande missão aqui. Amém, amém. Amém, amém. Que bênção, que alegria. Que presente. Obrigado, Padre. Nada. Então, a palavra que, né, o Espírito de Deus suscitou do meu coração para que pudéssemos vivenciar esse momento é uma palavra que eu gostaria de retomar do Evangelho do último domingo. É um texto Sim. Sim, bastante conhecido e, humanamente, racionalmente, nós temos um costume, lembra das aulas de Bíblia, né, de que quando a gente lembra de ler um texto já conhecido, a gente diz, ah, mas eu já sei, e passa lá, né? Então isso às vezes é um risco, porque também me lembrava isso, né? Essa palavra ela é inspirada, e não é à toa que ela deve cair sobre o nosso coração. E eu gostaria de proclamar agora, para que ela chegasse aos nossos corações, né? Além dos nossos ouvidos, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. O Senhor pode dizer o capítulo, Padre, e o versículo? Sim, é Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. 24, 13 a 35. Isto, né? Pois não. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer,
em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esta palavra para nós, podemos interagir também, né? Geralmente o padre faz a homilia sozinho, mas eu tomei esta palavra O padre Charles, assim, o padre Charles mandou um abraço aí, disse que foi uma boa sim, Deus escolha o abençoe, evangelho padre de hoje. Charles. Padre Augusto também vi ali, né? Também. Isso, muito bem. Deus abençoe a todos nós. Que bom. Padre Charles vai estar com a gente amanhã. Ah, pronto, muito bem. Padre Estamos Augusto juntos. já passou por aqui. Ótimo, ótimo. Então, tomei essa palavra, vocês vão controlando o tempo, viu? Fica à vontade. Porque ela traz uma presença muito confortante, penso eu, para esse tempo que estamos vivenciando, né? O fato de que os discípulos estavam a caminho, e esse estar a caminho é sempre uma atitude cristã que deve marcar sempre a nossa vida. Afinal, antes de sermos chamados de cristãos, nós somos reconhecidos como seguidores do caminho. E que caminho é este? Aquele que conduz à vida plena, né? Ao verdadeiro sentido da nossa existência. E nesses dias também, nós estamos como que os discípulos de Emaús. Conversamos muito, né? Se conversa sobre tudo, sobre todas as coisas, como nos disse o Evangelho, sobre os últimos acontecimentos. E cada um, por vezes, tem uma opinião, tem uma expressão, tem uma receita própria, né? E cada um, às vezes, acaba meio que se perdendo. E a gente passa a fazer uma autorreflexão, dizendo, né? O que realmente estamos vivenciando, né? Pessoas simples, pessoas importantes, a alta ciência, né? No mundo altamente tecnológico como o nosso, em pleno século XXI, onde nem se fala mais em modernidade, mas em pós-modernidade, nós estamos sendo assim atormentados, né? E quase que vencidos por um organismo que nem ser vivo é considerado pela própria ciência. E que tem posto, né? Inclusive o mundo científico, eu sempre tenho rezado muito também pelos cientistas, pelos estudiosos, que tenho certeza que não se cansam de tentar encontrar uma forma de ajudar a humanidade, né? Que estava também um pouco meio que autossuficiente, né? Já preenchida, nas palavras do Papa Francisco, ensimesmada, né? Papa Francisco, ele cria palavras, né? E ele disse, essa palavra ensimesmada é cheio de si, né? Tínhamos tudo por certo, amanhã vai dar tudo certo, inclusive todos nós, a nossa vida, inclusive da evangelização, né? Sempre muito rotineiro, e tivemos que nos reinventar. E penso eu que falar sobre essas coisas é também própria deste Evangelho de Lucas para nós hoje. E aí o que acontece? Em meio a tantas respostas, em meio a tantos caminhos, a tantas soluções apresentadas, algumas cabíveis e outras descabíveis, né? Como a gente tem visto aí, por exemplo, não é segredo, creio que também já chegou por aí, a situação do famoso cabelo do anjo. É algo que
que nem vale a pena tocar no sentido, mas como às vezes se perde a essência, mas também ali há um desejo de encontrar uma solução, né? É bem verdade Sim. também. E ali a gente percebe como Deus chega, né? Através de Jesus chega e se faz presente em nosso meio. Estão falando sobre o quê, né? Ou seja, o que é que anda te tirando a paz? O que é que te fez perceber? Né? Eu dizia aos meus paroquianos aqui nas homilias, né? Talvez esse tempo oportuno seja aquele concedido por nós que tanto dizíamos, gostaria tanto de estar um pouco mais em casa, gostaria um pouco mais tanto de Verdade. estar com os filhos, de rezar um pouco mais, de me dedicar à leitura, ao estudo, né? E de uma forma meio que sempre complexa, como às vezes Deus costuma agir, né? Nos deu esse tempo, ainda que de uma É. forma, a nossa pequena razão incompreensível, né? Pela forma como Sim. se dá, evidentemente, mas que tem sido um tempo de graça, de reformulação de muitas consciências, de conversão, penso eu. E ali Jesus se coloca e vai falando a nossa vida, vai nos dizendo, olhe, Cristo é o sentido último da nossa existência, né? Eu sou esta palavra. E essa palavra de Deus, ela vai não sendo mais uma palavra rotineira, mas ela vai nos ardendo o coração, ela vai nos inquietando, ela vai nos movendo, né? Os santos diziam isso, né? Santo Agostinho, nas suas confissões, nos assegurava, né? O nosso coração ele é sempre inquieto, inconstante, e enquanto a gente não encontra essa plenitude de Deus, a gente não vai ficar em paz, a gente não vai ficar quieto, né? Uhum. E esse sentido da palavra que o Senhor traz para nós é isso. É de dizer, mas será que não era preciso que esse Jesus que vocês falavam, né, precisasse passar por tudo isso? E a gente poderia reformular. Será que não seria preciso que a humanidade agora, né, o nosso tempo presente, as nossas Sim. relações, precisasse passar por essa ressignificação? E não posso perder a deixa, né? Passar por esse recomeço, por um Sim, recomeçar, né? Eu lembrava também que as mídias sociais estavam sempre muito questionadas, inclusive na pregação da igreja e na preocupação de tantos psicólogos e tantas relações familiares, como um lugar de isolamento, de Sim. distanciamento, sim, né? Era uma fuga mundi, mas com o avanço da pandemia, pelo contrário, hoje a gente se encontra nas redes sociais como lugar de encontro, ainda que virtual, e claro que nunca será capaz de Sim. preencher o calor humano, né? A presença, o abraço, o afeto, mas ela tem nos aproximado. Aquilo que até ontem, até minutos atrás, nos distanciava, hoje nos aproxima. Hoje é um espaço de perfeito. evangelização mais concreto, mais presente, né? Hoje você encontra nossas senhorinhas, né? Hoje mesmo, umas 4 vieram aqui em casa. Padre, eu baixei o Instagram, aprendi a mexer, hoje à noite vou estar na live, já apareceu até ali, né? Então, Ah, o desejo de se colocar para poder sim. acompanhar, né? Tipo, não só o trabalho da própria pastoral paroquial, das nossas PASCONs, que muitos têm se Sim, desdobrado, né, nesse sentido, né, nossa PASCON aqui, Paróquia Santo Antônio, né, de modo particular, mas também outros padres, outros evangelizadores. Quem imaginaria uma noite como essa com vocês, né? Talvez se tivéssemos verdade. imaginado, eu tenho isso, eu tenho agenda, eu tenho aquilo, eu tenho outro, É, teríamos um pouco exatamente, de é verdade. dificuldade real. Mas esse Sim. tempo nos fez isso. Então, eu acho que muito mais do que nos determos diante da dificuldade, é como nos disse o Senhor, não temas, né? Ele está conosco nesse caminho. E, claro que pela nossa natureza pecadora, pequena, a gente tende sempre no caminho, querer parar, querer descansar, querer desistir, por vezes também, ou até mesmo maravilhado com o que está vendo no caminho, querer parar, né? Achar que tudo já está pronto. E o Senhor nos convida, olha, vamos mais adiante. É preciso seguir. Veja que aqueles discípulos que estavam tristes, já querendo parar, ao encontro com Cristo, eles até decidem um pouco mais, né? E o Senhor que diz, não, para aí. Vamos parar e vamos sentar aqui. E ali Jesus começa, lendo a vida, lendo a realidade, a partir da pregação da palavra do próprio Deus, que era ele próprio, claro, no texto do Evangelho, e assim também a nossa vida, para que a gente aprenda a ler a nossa vida, seja ela na grandeza ou no fracasso, né, no desejo ou na desilusão, à luz do Evangelho de Deus.
Porque quando nós não colocamos essa presença de Deus que caminha conosco em nossa vida, acontece aquilo que logo está no início do Evangelho, no versículo 16. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram o Senhor. E quantas vezes também nós ficamos cegos, tateando, o Senhor é a presença, Ele é a verdade, Ele é a alegria, Ele é, enfim, sabemos que Ele é, né? E somente Ele é capaz de corresponder ao anseio humano. E é isso que estamos vivendo agora. A ciência não consegue dar uma resposta, não é? Todos os cuidados, os nossos governantes também, que alguns se esforçam, né, evidentemente, para poder se conter, poder se conduzir, mas não são a resposta. A felicidade plena da nossa vida é Cristo, né? Ele, o Senhor. Esta palavra grega, Kyrios, Senhor, diz isso. Ele tem o senhorio, ou seja, ele tem a chave, né? Ele tem a resposta, né? É ele o sentido último. E enquanto a gente reluta em não entender, em não se entregar nas mãos de Deus, a gente vai meio que quebrando a cara, né? Ficando cego, tateando, deixando de lado aquilo que é essencial. Então, é preciso ouvir um puxão de orelha de Jesus, né? Vocês, muitas vezes, são como que sem inteligência e lentos para crer naquilo que já vos foi anunciado, né? Até porque a palavra de Deus, a pregação, a profecia, ela não fala do futuro, né? Não é um adivinhar o futuro, mas é olhar a vida presente através da presença do Cristo, a correspondência da vida. E os profetas já nos falaram sobre isso. A Sagrada Escritura está plena disso. Evidentemente, nem sempre nós conseguimos, né, termos essa habilidade, mas é preciso então ter a graça do Senhor. É preciso sentar com Ele, deixar que Ele tome lugar à nossa mesa. É preciso deixar que Ele assuma a correspondência daquele momento, o que para nós é entendido depois como a explicação da própria Santa Missa, né, entre outras interpretações desse texto. O Jesus que senta à frente deles, parte o pão, abençoa e distribui aos seus discípulos. E ali eles reconhecem a presença de Jesus. E de uma forma bonita, São Lucas coloca que mesmo Jesus estando ali com eles, e quando se faz isso, Jesus desaparece da frente deles. Isso é uma chave de leitura muito importante, né? Como que uma mágica, Jesus desaparece. Mas como? E agora? Como vamos caminhar sem Ele? Sim. Na verdade, o Senhor está dizendo, olhe, todas as vezes em que vocês pararem, todas as vezes em que vocês meditarem a vida, lerem, iluminarem ela sobre o Evangelho de Deus e assim viverem, eu estarei convosco. Ou seja, a minha presença não é mais aquela necessariamente física, até porque ele já saberia que, claro, de forma eucarística, de forma sacramental, de sua palavra, o Senhor sempre está presente, não é? Nós estamos aqui na aula de teologia, né? Mas na pastoral, né? Entendemos essa presença real de Jesus, mas Ele que está presente quando nos reunimos. Quando reunimos com quem? Primeiro com Ele. Nós e Ele conosco. E é preciso ter aquele pensamento de oração, de entrar, né, no nosso recanto, estar em si, olhar para si e ali rezar ao Senhor, né? E nessa oração, cada um, eu e Deus, nós e Deus, podemos fazer esse diálogo bonito. E o Senhor diz, não temas, não temas. Eu estou convosco, né? Estou convosco todos os dias, todas as vezes em que vocês realizarem esta ação, tenho a certeza de que eu permaneço com vocês. E esse desejo dos discípulos fica conosco, Senhor. Fica conosco. Porque já é tarde, o dia já vem, você disse. O dia com Cristo nunca vai terminar. É um dia sem ocaso. É um dia sem fim. E nós vivemos nesse desejo. A liturgia da palavra de hoje também, da Santa Missa, nos falava isso, né? É um dia sem fim. É um dia marcado pela presença de Deus. E vivemos nesta esperança de que um dia haveremos de ressurgir todos no Cristo. E essa certeza anima a nossa vida, fortalece a nossa esperança, anima o nosso caminhar. Então é preciso, sim, vivenciar este Evangelho de Emaús nesse contínuo caminhar. É de dizer, o Senhor está conosco.
né? Ele não nos abandona. Né? E essa certeza do Senhor deve ser a base da nossa vida. Então, essa palavra que eu gostaria de trazer, né? Estamos refletindo juntos também as colaborações de vocês, é claro, para este momento, e que a gente possa de verdade viver esta palavra. Né? A palavra, ela deve falar a nossa vida. Ela não deve somente ser proclamada como um gesto ritual, né? Mas a palavra, ela deve falar a minha vida. E durante esta semana o Senhor tem nos dito isso. Ele se faz presença, ele se faz verdade na Eucaristia. Ele se faz presença na palavra partilhada. Ele se faz presença quando estamos unidos em oração. Esse é o nosso Deus. Esta é a nossa fé. Este é o momento que ele nos concede. E por isso nós queremos, assim, cada vez mais dizer, Senhor, não só fique conosco, mas nunca me deixe te deixar só. Eu quero ficar contigo, né? Eu quero permanecer ao teu lado. Essa certeza a gente sempre tem, porque a gente sempre vai vislumbrar a vida e muitas vezes a gente vai tomar outros caminhos. Mas ele vai continuar dizendo, vamos lá, eu sei o caminho, não se preocupe não, você errou, mas eu sei aqui, eu tenho uma saída, vamos por aqui. Né? E esse é o nosso Deus, esta é a nossa fé, esta é a nossa confiança. E essa certeza é o que nos move, é o que nos motiva. Padre, eu queria retomar um versículo que o senhor trouxe, fazendo um comparativo com o que estamos vivendo hoje com a humanidade, que é o versículo 26, que vai dizer, né? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Isso. E o senhor trouxe esse comparativo com a humanidade, ou seja, o que estamos vivendo hoje. Será que a humanidade não precisaria passar por tudo isso para justamente entrar na sua glória, ou seja, para depois receber e colher esses frutos do Senhor? E após esse momento que Jesus faz esse questionamento, ele vem dizer, e ele vem fazer um caminho relembrando a palavra, relembrando os profetas, relembrando tudo aquilo que já foi dito antes. E que muitas vezes nós nos esquecemos. Ou seja, então se a gente começa aqui, né, do Gênesis e vai seguindo até chegar onde estamos aqui em Lucas, nós vamos ver o caminho, a história da nossa fé, da nossa igreja, a história que faz com que hoje o Senhor fale isso para nós, vem nos dizer, olha, será que não estamos passando por isso hoje? Porque vocês precisam viver esse momento para depois alcançar a glória eterna. Então, a gente muitas vezes esquece desse caminho de sofrimento e de libertação que o povo de Deus viveu desde sempre, né? Então, a gente não pode se esquecer, como o Senhor falou e trouxe hoje essa relíquia, trouxe justamente essa pandemia que aconteceu com a gripe espanhola e que tirou a vida de milhares de pessoas, e que hoje estamos vivendo também a pandemia aqui, e que muitas pessoas já perderam sua vida. Então, a gente precisa também relembrar quantas e quantas perdas nós já tivemos durante a história, guerras e guerras, exércitos lutando para conquistar terras e espaço, o povo sendo morto porque era cristão. Então, isso faz parte da história, isso faz parte da nossa vida. Então, a gente precisa aprender a refletir com Jesus, né? E nesse momento em que ele faz esse caminho, falando da Escritura, ele vai fazendo isso conosco. Vamos lembrar o que é que já aconteceu, o porquê estamos vivendo isso hoje. E ali, nesse momento, os discípulos, né? Os dois que estavam ali reunidos, eles vão vivendo essa experiência profunda com a palavra, até o ponto de dizer assim, não vai embora não, né? Fica aqui com a gente, está tão bom estar na sua presença. Mesmo que eles estivessem cegos ainda por conta da tristeza, por estarem abatidos com o fato de que Jesus morreu e eles ainda não tinham percebido que era o próprio Jesus que se fazia presente. E nós vivemos isso no tempo de hoje. Muitas vezes a nossa dor, a nossa tristeza, ela tem nos cegado. Tem impedido que nós possamos reconhecer Jesus que está ao nosso lado. Né? Essa presença que é viva e permanente, que não se afasta, como o Senhor falou, né? Fica conosco, Senhor, e também, ou seja, não nos permita nos afastar de Ti.
E Isso. nesta quinta-feira, dia de adoração, dia que muitos conseguiram assistir pela TV ou Isso. puderam até ir à igreja, porque algumas Assistindo igrejas... pelas próprias lives de transmissão, né? Exatamente. Algumas igrejas também, no dia de hoje, deixam aberta, né? Para que as pessoas possam ir aos poucos fazer essa visita. Então, a gente hoje olha para Jesus e diz isso: Senhor, fica conosco, permanece conosco. Faz com que nós possamos estar em Tua presença e perceber e reconhecer a Tua presença. Isso mesmo. E aí, como aqui vai terminar, né? Eles só conseguiram reconhecer Jesus ao partir do pão. Quando Jesus faz, naquele momento, consagra aquele alimento e distribui, partilha. Então, a gente vai perceber essa presença no nosso coração a partir do momento em que nós olhamos para Jesus e vemos que Ele é o pão da vida. Como o Evangelho de hoje vai falar, né? Tu és o pão da vida, então Ele é o pão da nossa vida. Então, quando a gente consegue reconhecer isso, a gente faz com que toda cegueira espiritual, tudo aquilo que tem nos afastado de enxergar a presença verdadeira de Deus, que está o tempo inteiro ao nosso lado. Caminha conosco, né? Exatamente. Por maior que sejam as nossas dificuldades, por maior que sejam o nosso sofrimento, as nossas dores, quando estamos com Ele, Ele se faz presente de uma maneira muito marcante. Eu estava escutando a live essa semana com o padre Gabriel Vilaverde, e ele deu um exemplo muito simples de algo muito corriqueiro. E ele disse que foi fazer as compras e esqueceu de comprar o sabonete, né? E aí ele fez, quando ele voltou, ele esqueci de comprar o sabonete. E depois veio uma pessoa da comunidade e fez: padre, eu queria lhe dar uma lembrancinha. Não repare não, mas é o que eu tinha, né? O que veio no meu coração. E aí quando ele abriu, era uma caixa de sabonete. Então a gente pensa assim, meu Deus, que Deus é esse que cuida da gente nos mínimos detalhes? Quando estamos com Ele, nos permitimos enxergar a presença dele. Porque ele poderia ali não perceber, ou de fato a mulher poderia ter dado outra coisa, mas não. Deus se mostra: ei, eu entendi o que aconteceu, eu estou aqui. Vou ao encontro da tua necessidade. Da tua necessidade, qualquer que seja, da mínima necessidade, porque se a gente for olhar, não era algo que precisasse, né? De urgência para se resolver, mas não, é para Deus mostrar o carinho. Aqui, ó. Você esqueceu, mas eu estou aqui lembrando, eu estou cuidando de você. Então, é esse amor que se derrama sobre nossa vida, sobre nosso coração, e que quando a gente reconhece, a gente vê essa graça acontecer dentro da nossa casa. É o alimento que não falta, é alguém que se coloca a doar, a fazer algo pelo outro. Hoje eu vivi essa experiência, né? Estou grávida e eu tenho uma prima, que teve bebê há pouco tempo. E aí ela me ligou, fez: Tami, minhas roupas da gravidez todas, se você quiser eu vou te dar. Ou seja, eu falo: Senhor, gratidão, né? Ou seja, são tantos detalhes tão pequenos, mas a gente vê o carinho de Deus, de tocar o coração do outro para nos ajudar num momento que nós precisamos ou que nós estamos ali. Então a gente vai vendo esse carinho do Senhor nas mínimas coisas. Imagine nas outras coisas, nas coisas que de fato são tão necessárias e essenciais. Assim disse o apóstolo São Paulo, né? Se já agora, de modo imperfeito, de forma opaca, incompreendida, já se manifestam os sinais da glória, ainda mais aquilo que seremos e haveremos de ser. Né? Então, se a gente aprende a ler isso na nossa vida, nós seremos sempre gratos, né? Então é preciso ter também, pedir a Deus esta graça, também uma graça, né? Sem essa graça, digamos, inconsciente, né, que a gente carrega, a gente também não vai conseguir conscientemente reconhecer o sinal da presença de Deus, né? Tantas vezes a gente, na nossa caminhada de vida, nos nossos caminhos, falando consigo mesmo, né, tem percebido e tem saber se desencontrado. Né? Um dos maiores medos que a comunidade apostólica enfrentou foi aquela de dizer: nós tínhamos o Senhor. Eles falaram isso no Evangelho também, né? Sim. Nós tínhamos o Senhor, Ele veio, chegou aqui, né? Pareceu que ia resolver tudo e nosso sacerdote, nossas autoridades mataram Ele e agora pronto, acabou nossa esperança.
E às vezes também acontece isso com a gente. Poxa, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquela oportunidade, sempre aquele se, né? Da nossa história. Sim, E às vezes sim. não se consegue experimentar a graça que tem. Os santos fizeram isso, né? Por isso que todo santo, ele carrega em si, né, um pouco dessa graça que é sempre mal compreendida no seu tempo. E que depois, lendo a sua vida, a gente diz, ah, mas por isso o santo agia assim. E que talvez nós, se Sim. tivéssemos vivenciado com ele, diríamos, ah, mas não faça isso, não faça aquilo, isso não deve ser feito. O santo, ele é sempre aquele, né, que foge um pouquinho aos padrões, né? Aos Verdade. padrões Do que se do seu querido. espera. E aquilo santifica, é santificante para ele, sobretudo para aqueles que esperam e experimentam essa graça, né? Então eu me lembrava isso, a gente não consegue ler a presença de Deus nesses sinais sensíveis da nossa vida, nós não haveremos de experimentar a graça invisível de Deus, né? Não, de forma nenhuma vamos compreender esse mistério que se desvela, né? É preciso, como que na linguagem digital de hoje, né? O Senhor está aí liberando o sinal, a gente tem que ter Wi-Fi, né? Tem que ter anteninha para poder Senão, captar o não vai sinal, Não captar. acompanha. né? E transmitir isso. Até uma imagem que a gente pode usar justamente nesse sentido, né? O que é o cristão? É aquele que transmite este sinal de Deus, né? Um sinal Sim. luminoso de Deus, né? E é isso que a gente precisa, muito mais do que nunca, lembrar desse tempo, né? Nós tivemos um bispo aqui em nossa diocese, Dom Mário Zanetta. Ele tem uma frase, inclusive é o lema que a gente usa aqui no nosso centro diocesano, que é o lugar de espiritualidade e formação. Ele dizia sempre, diante das dificuldades, conta-se que ele sempre dizia, precisamos acender luzes, iluminar o mundo, né? Então essa Sim. frase é sempre interessante, eu gosto sempre de lembrá-la, né? Precisamos acender luzes, né? Deixar que em meio à escuridão, em meio à treva, em meio à dor que vão acontecer, também lembrava disso, no caminho a gente vai se ferir, no caminho a gente vai cansar, a gente vai tropeçar, e a gente às vezes vai cair mesmo, né? E a gente então Sim. precisa dessa graça de Deus. E aí os santos nos ajudam, né? Minha grande modelo, Santa Teresa de Ávila, minha grande padroeira, dizia isso, né? Tudo passa, Padroeiro. tudo passa. A Sim. paciência tudo alcança, né? Quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Mas olha, por outro, até ela mesmo dava uma revoltada na vida, né? Mas ela dizia, mas eu sei, Senhor, que sem ti não vou para canto nenhum. Assim fez Sim. Pedro, né? No seu gesto tão humano, tão divino de ser. Assim fazemos tantos nós. Eu costumo dizer às pessoas, né? É um tempo, isso passa, né? É uma questão, passa, pode ser um dia, pode ser uma semana, meses, anos, séculos, mas tudo passará. Na graça de Deus, ela é eterna. Ela é eterna, né? Ela tem essa autoridade sobre o tempo, sobre a nossa história, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, nossos antepassados, né? E isso é curativo, né? Inclusive depois da morte, né? A gente reza pelos nossos fiéis falecidos, porque sabemos que esta oração toca o coração de Deus. E como é bonito saber que em meio à dor, que em meio às nossas lágrimas, muitas vezes nas incompreensões, nós não estamos desolados, mas nós estamos chorando diante Sim. de alguém que escuta o nosso lamento, né? Que escuta a nossa prece. E aquela pessoa recolhe, né? Recolhe tudo isso e não esquece, porque é Deus, né? E no tempo oportuno, Deus nos atenderá, Ele nos livrará, Ele nos defenderá. Então, fazer memória dessa experiência que foi o que fez o povo de Deus, nossos, né, os hebreus na Páscoa, que Sim. estamos lembrando agora, é o que estamos vivenciando também agora. É dizer assim, eu não sei qual é a saída, eu não sei quando vai ser. Tem resposta que nós não temos, né? Mas o Senhor está conosco. E isso nos basta. No momento, isso basta. Poderia termos outra forma, sim, de vivenciar o tempo agora, sim. Mas agora o Senhor está conosco. E se estamos com Ele, essa é a nossa felicidade, esta é a nossa vida, né? E é nesse Sim. sentido que a gente vive, que a gente prega, que a gente crê. E aí, por conta disso, a nossa missão ela vai ganhando contornos, inclusive desconhecidos por nós, né? Eu lembro ontem que eu escutei bem a fala, de Sadar falava, né? É sempre isso, né? A gente começou com o ministério, com um desejo, e depois Deus foi nos chamando aqui, chamando lá, chegou não sei Isso. quem, e foi nos convidando, aí, mas esse é o nosso carisma, e com certeza vocês aí, né, disseram, mas é isso é a Sim. nossa missão, né? Talvez Sim. quantas reuniões tiveram para dizer, e olha onde estamos atingindo, ou mesmo até
nem temos noção de quando atingimos, de quando chegamos onde mais aquela pessoa precisava de nossa palavra, daquela música, não é? E aí assim o Senhor nos surpreende. Ele vai nos colocando e vai muitas vezes nos desfazendo para fazer isso em nós. Então, pensar nisso como instrumento de Deus é grande, né? Eu lembro nosso bispo Dom Guido fazia uma reflexão a partir do momento de oração que o Santo Padre, o Papa, fez na bênção Urbi et Orbi. Né? A humanidade parou para ver como seria aquela oração. E eu lembro que aqui em casa, com os servos, quando a gente estava de joelhos para receber a bênção, e a gente se teletransportou, me permite usar essa palavra assim, não de forma espiritual, mas assim, né, que a gente se remontou, assim dizer, de lá da casa de Pedro, do coração da igreja, a bênção chegou até aqui a mim. Né? Então isso é de arrepiar, foi uma serenidade sem fim. Mas a humanidade viu quem ali? A gente viu o Santo Padre, um homem, até Dom Guido usou essa palavra, né? A imprensa também usou muito, de uma forma especulativa, mas a gente espiritualiza. Dizia assim, né? Uma praça chuvosa, um homem manco, mas que levava Cristo em seus braços, dizendo, olha, não temos ouro nem prata, não temos muitas coisas a dizer, mas temos o Salvador do mundo, ele está aqui. Exato. E estamos diante de ti, Senhor. E aquilo moveu corações. Né? Porque ali foi toda a humanidade junto, né? Toda a humanidade foi carregada por Francisco naquele momento. A humanidade não estava reunida pela força, inclusive, aparente, mas pela fraqueza da humanidade, inclusive até demonstrada, bem lembrar, o Santo Padre tem uma hora que ele está com a ostentação, ele quase que vai tombando, mas ali estava a nossa confiança. Em quê? Não no humano, mas na graça de Deus sobre os ombros daquele homem que carrega, inclusive, nesse momento, as dores da humanidade e se sente responsável, como nós padres, né? Então, e sobre todos nós evangelizadores, eu digo padre enquanto pastores da igreja, né? De dizer, meu Deus, o que fazer para o nosso povo? Esses dias a gente estava nos padres aqui, o que é que vamos fazer com o mês de maio? O que é que você vai fazer na sua paróquia? De que forma vamos interagir? Como vai celebrar a festa de Santo Antônio esse ano? Então, imagina, não quero nem pensar assim, né? No sentido físico, mas de alguma forma vai ser presença. Então, eu acho que a gente não deve se deixar, não nos devemos nos privar, melhor dizendo, de pararmos sobre isso, né? De não fugir dessa presença, do que isso que está acontecendo, mas dizer assim, sentarmos... aquela coisa, né, meio de psicanálise, eu e meu problema, né, e dizer, né, e agora, né, qual a resposta, né, qual o sentido que isso aqui tem a nos dizer, eu acho que é nesse sentido também, mas quero ouvir vocês também, né, o padre fala, você deixar o padre falar. Padre, o tempo voa, padre, a gente sempre brinca com isso, né, a gente vai para a missa tem um rito completo, com homilia, dá tempo de fazer tudo. Na live, não. Na live, só a partilha já leva o tempo todo. É tão bom, né? A gente se sente tão próximo. Você vai falando, é como se a gente estivesse aí sentado no sofá do seu lado, escutando, conversando, meditando. Isso é a obra de Deus. Eu estava até falando, brincando com o padre. Eu disse, padre, a gente não tem 10 minutos para conversar, mas pelo menos nesse tempo de pandemia a gente tem uma hora para estarmos juntos. Isso é a graça de Deus. Um corre-corre daqui, um corre-corre de lá. Quem passou aí pela live também mandou um abração para o senhor, foi o padre Clever. Ficou com o ciúme. Eu estou aqui também. Padre Clever, estamos juntos. Padre Gerson também. Padre Clever esteve aqui conosco também. Padre Charles falando, Padre Jorge Mário. Todo mundo mandando oi. Padre Charles falou, vamos rezar pela rinite de Padre Marcílio. Eu tenho sempre. Hoje então, mas seria, meu Deus, logo hoje que eu tenho que estar. Logo hoje. Padre, a gente quer pedir ao Senhor nesse momento, já que a gente se aproxima do fim tão rápido, meu Deus. Mas pedir ao Senhor que possa orar por todas as pessoas que estão aí escutando essa live, as que vão escutar, orar por cada um de nós, para que a gente possa viver essa experiência fortalecidos na fé, como a palavra hoje nos trouxe, nos conduziu a crer, a ter esperança, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, a gente se firmar, se colocar de pé. Então a gente queria pedir que o Senhor pudesse orar cada um de nós nesse momento. Sim.
Vamos nos colocar na presença de Deus com toda a sua graça e toda a sua bênção. Ele que conhece as nossas buscas, caminha conosco. A história de cada um de nós é também história de salvação. É lugar de manifestação da presença de Deus. Que nesse momento em que nos colocamos diante da sua presença, que a sua graça possa tocar e favorecer a cada um de nós. O Senhor conhece aqueles que nele buscam, nele confiam e nele esperam. E que, derramando a sua graça e a sua bênção, através dos sacramentos, da oração com a sua palavra, através dos momentos das lives produzidas pelo ministérios como esse que agora nos fornece essa ocasião, muitos corações possam conhecer a tua graça e converter-se. É impossível conhecer a Cristo e não mudar de vida, não mudar de pensamento, não mudar de atitude. Ainda que seja mínima, mas aos olhos de Deus é grande, porque Ele pode fazer em nós sempre uma obra nova. E queremos, tocados, imbuídos, sobretudo nesse tempo da pandemia, pedir mais uma vez. Pedi com fé e recebereis, disse o Senhor. Pedi com insistência. Buscai e encontrareis. Batei a porta e ela se abrirá. Estamos nessa hora batendo as portas do coração do Filho de Deus, que é um coração misericordioso, que é um oceano de infinita misericórdia. E não estamos sozinhos. Estamos também acompanhados por aquela grande multidão que clama: Santo, Santo, Santo. Somente Tu és santo. Aqueles que passaram pela grande tribulação, que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A multidão dos anjos, dos santos, tantos homens e mulheres, conhecidos ou desconhecidos, mas que são testemunhas do Teu amor, ó Cristo. E de modo particular, tão próximo de nós, te pedimos pela intercessão de São Francisco e São Jacinta Marto, os pastorinhos de Fátima, que também passaram por essa tribulação da pandemia e foram ao céu antes de nós. E de lá podem agora interceder a cada um de nós. Intercede, Senhor, e que a Virgem Mãe de Fátima, a Senhora da Misericórdia, Mãe de cada um de nós, nos mostre sempre, Jesus, o remédio contra todos os males. Por isso queremos te pedir nessa hora, Senhor, derrame, cure, enxugue toda lágrima, dê serenidade, dê, na verdade, a paz que somente Tu podes dar, não como esta que o mundo oferece, passageira, efêmera, mas a paz contínua doadora, o seu Shalom. Tudo isso te pedimos, ó Cristo, na graça do Teu Espírito. Visita, Espírito Santo, cada família, visita Tami, Sade, através do Ministério Recomeçar, a todos aqueles que nos acompanham por esta live, e todos aqueles que depois possam tomar parte deste momento de oração. Que a Tua presença irradie, para que sempre possamos dizer: obrigado, Senhor, pois sempre tivemos a certeza de que Tu estás sempre conosco, e nos permita sempre estarmos diante de Ti. Amém. Amém, amém, amém. A gente agradece, Amém. Padre, o seu sim, a sua partilha nessa noite de hoje, a sua oração, por todas as coisas. E a todos que nos acompanharam, que estiveram orando com a gente, partilhando com a gente. Essa live vai ficar salva no Instagram por 24 horas. E também, amanhã ela vai estar já no canal do YouTube, nosso canal Recomeçar Oficial. Então as pessoas vão poder compartilhar com outras pessoas, assistir novamente também. E a gente agradece a todos que estiveram partilhando e orando com cada um de nós nessa noite de hoje, não é isso, Samuel? Isso, a gente também quer agradecer a todos vocês que estiveram conosco, a todos os sacerdotes que oraram conosco nessa noite de hoje, ao tempo também de convidar para amanhã, às 22 horas, Sim. a gente está junto na live, amanhã com a presença aí do Padre Charles, né, da Diocese de Alagoinhas, que vai estar conosco nessa noite. Sim. Estaremos juntos também. E a gente quer retribuir também nessa noite de hoje, entregando a sua vida, Padre Marcílio, ao coração de Nossa Senhora. Pedir a todos que nesse momento estendam a mão sobre Ti e juntos vamos rezar essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Amém. Gratidão, Padre. Obrigado Amém. pelo seu sim, obrigado pelo dom da nossa amizade. Mande um nosso abraço caloroso a toda a paróquia aí de Santo Antônio de Caramba, a Glória. paróquia inteira está aqui na live. Não ouvi. A Você nos paróquia ouve? inteira, acho que está quase toda nos acompanhando pela Tá aí live. assistindo, né? Então, um abraço a todos vocês aí, uma alegria Amém. também. Macururé, Bahia. Macururé ainda não fizemos missão, não, mas É. logo, logo a gente Isso, vai mas por tá lá. próximo. Sim, Amém, Tá bom. amém. amém. Eu que agradeço, né, a vocês a oportunidade, né, e já também me despedindo, eu gostaria de depois considerar a todos vocês a bênção através Sim, a das bênção. de Sim. São Francisco e São Jacinta Marto. E estamos sempre à disposição, né, naquilo Tá que bom. nos for possível, naquilo que nos competir, podem sempre contar conosco na graça de Deus. Amém, Obrigado. amém. Então a gente acolhe sua bênção, Padre. Com alegria. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus da vida, hoje e sempre. E aproveitando, como faz Papa Francisco, quebrando um pouco o ritual, eu peço também que os padres que nos acompanham nessa hora também Sim. possam abençoar juntamente comigo. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma santa noite. Amém, amém. Obrigado, alegria, Deus abençoe. a Deus todos. abençoe. Até breve, se Deus quiser, Padre. Amém. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.